Nessa aula nós vamos falar sobre a superposição de onda, ou seja, é a mesma coisa da interferência de onda. Então, para a gente poder entender como é que funciona essa interferência de onda, como é que a gente vai trabalhar com esse processo de interferência, a gente vai saber quando é que ela fica sendo construtiva ou quando é que ela fica sendo destrutiva. E para a gente poder trabalhar essa ideia, a primeira coisa é saber que duas ou mais ondas, elas vão interceptar em um determinado momento, tá certo? Elas podem coincidir ou divergir. Elas podem ser chamadas de ondas convergentes ou divergentes. Nessa superposição que a gente está mostrando, a gente vai ver que as ondas elas se somam algebricamente, produzindo um novo resultante. Perceba que aqui no meio, elas se juntam e aí elas somam as suas amplitudes. E depois elas continuam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Para a gente poder entender agora a ideia da interferência chamada construtiva, né, quando você tem duas ondas com amplitudes em fase, então a gente costuma dizer que a sobreposição das ondas só é construtiva, pode também ser chamada de destrutiva, mas nesse caso eu vou chamar de construtiva, quando eles estiverem em concordância de fase. As duas vêm por cima, poderia ser as duas por baixo, mas uma para a direita, outra para a esquerda. Nesse momento aqui ocorre o que a gente chama de onda construtiva, é onde você soma a amplitude da primeira mais a amplitude da segunda, e aí você vai ter a superposição de uma onda. Depois eles continuam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Essa é a interferência chamada de construtiva. Existe também a interferência chamada de destrutiva, e aí você vai perceber que o que acontece é que se essa amplitude de cima for maior do que a de baixo, você vai ter uma pequena onda em cima, porque é um menos a outro. Professor, e se a de baixo for maior do que a de cima? Você vai ter uma pequena onda por baixo, porque é a diferença da de baixo menos a de cima. Agora, se elas apresentarem o mesmo tamanho, que é o caso disso aqui, ó, a amplitude de cima igual a amplitude de baixo, quando ocorre a interferência, uma anula a outra instantaneamente. Depois eles continuam se propagarem como se nada tivesse acontecido. Quem ia por baixo continua por baixo, quem ia por cima continua por cima. A interferência destrutiva aconteceu só no momento que uma cruzou com a outra, ok? Para a gente ver se vocês entenderam, eu vou colocar aqui rapidamente uma pergunta bem simples para vocês. Qual é a construtiva, a A ou a B? Observa aí direitinho a figura e me diz qual que você acha que é a construtiva. Claro, né? Já percebeu que a construtiva é a B, a A ela é chamada de destrutiva, e a explicação disso é muito simples, uma por baixo da por cima, no momento que elas se encontram se anulam, depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. E por que essa é construtiva? Uma vem para um lado, outra vem para o outro, se juntam, aumentam a amplitude e depois elas continuam a se propagarem como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito bonitinho, muito lindo, mas na hora da prova a gente tem um detalhe a mais, um critério a mais a ser observado. A interferência construtiva, ela pode vir de duas maneiras, ou através de cordas, como eu já mostrei para vocês, ó, fase por cima, fase por cima. E aí, quando elas se juntam, a gente diz que houve uma onda com maior amplitude. A amplitude ficou maior porque ela é chamada de construtiva. Mas olha o detalhe que eu quero mostrar para vocês. Também pode acontecer numa onda sonora, numa onda longitudinal. Você tem a parte escura chamada de compressão, a parte mais clara chamada de rarefação. Então é compressão, rarefação, compressão, compressão, rarefação, compressão, rarefação do ar. Quando você junta duas ondas longitudinais, não é um maior aumento de amplitude, é um maior aumento de intensidade. Então ele fica mais intenso, ok? Professor, e se fosse destrutiva? É a mesma coisa, observe. Um por cima, um por baixo. Quando está por baixo, o outro está por cima. E aí um chega a anular o outro. A gente diz que eles estão fora de fase. E aí as ondas se sobrepõem, se anulando uma a outra. Professor, e com o som, como é que seria isso? A mesma coisa. Quando você tiver a compressão, na outra você tem a rarefação. Aqui a rarefação, você tem a compressão. E um chega a anular o outro, você não consegue entender direito o som sobreposto, ele fica fora de fase. Um exemplo típico disso, para que você possa entender como é que acontece a construtiva e a destrutiva com o som, é quando você está dentro de um carro com o som ligado, digamos que você está sintonizado em uma FM, que naquele momento está passando forró. Então você está escutando numa determinada altura, com os vidros do carro abertos, você para no sinal de trânsito. Do lado do seu carro, com o vidro aberto também, para outro carro, só que ele está sintonizado na mesma rádio, passando o mesmo forró. Se a mesma rádio tocando o mesmo forró, parece que o som do seu carro ele fica mais alto, mais intenso. Aí você faz... Ah. Agora, se você está tocando forró e outro cara para tocando reggae,
Quando você percebe, você não consegue nem escutar o seu, nem escutar o dele. Fica aquela mistura. E isso é chamado de destrutivo. É só um exemplo básico para que a gente possa seguir a ideia. Eu vou mostrar para vocês agora quando acontecem ondas cilíndricas, que é um caso mais típico, né, da gente observar. Então, quando a gente tem crista com crista, vale com vale, a gente diz que é uma interferência construtiva. Para que você possa entender aonde é que você tem, olha só, a parte escura é a crista, a parte pontilhada é o vale. A parte escura é a crista, a parte pontilhada é o vale. Quando você tem um encontro de crista com crista, você tem o que nós chamamos de onda construtiva. Quando você tem o encontro de vale com vale, nós temos uma onda chamada construtiva. Então observe que todos esses pontinhos que estão em azul, eles são chamados de ondas construtivas. Professor, e os pontinhos pretos? É quando você tem a junção de crista com vale, vale com crista, e aí você diz que a onda é destrutiva. Quer ver? Observa. Você tem a parte chamada de a parte crista, né, e a pontilhada chamada de vale. Toda a vida é assim, ó. Você vai ter a crista, laranjinha, e o vale pontilhado. Então a parte preta ela representa para a gente uma onda chamada de destrutiva. Ficou bem claro isso? Crista com crista, vale com vale, construtiva. Crista com vale, destrutiva, ok? Existe também a possibilidade da gente encontrar a defasagem. Na realidade, é a parte de cálculo que você encontra na interferência, chamada defasagem na interferência. E é uma fórmula extremamente simples. Delta D é chamado de defasagem, igual a N vezes lambda sobre 2, onde lambda sobre 2 representa um pulso. Essa é a fórmula. Professor, mas o que é esse delta? Delta é a distância entre o ponto até a fonte, menos um ponto até a segunda fonte. Tanto faz um estar na frente como estar na outra, porque vai ser em módulo. Então, se você imaginar uma fonte 1 e uma pessoa nesse ponto, a onda vai gastar uma certa distância para chegar até ele. E da fonte 2 até esse ponto, uma outra distância. O que você tem que perceber é que se essa defasagem, quando o n for igual a um número par, então ela é chamada de construtiva. E quando for um número ímpar, o n é chamado de destrutiva. Então, se o seu n der 1, 3, 5, 7, segue, você sabe que a onda é destrutiva. Se você fizer essas contas e o n der um número par, 2, 4, 6, 8, então você já sabe que ela é construtiva, tá certo? Mas essa condição é especial se as duas fontes, como é esse caso aqui, ó, eles começaram com a parte da crista. Então, a parte mais alta. Então, as duas estão por cima. Quando as duas saem com a mesma fase, ou as duas por cima ou as duas por baixo, essa regra vale. Então, professor, o senhor está querendo me dizer que tem algo importante para a gente entender? Nos casos das interferências, que foi comentada até no momento, ou seja, dessas figuras, consideramos que as fontes estavam em fase, ou as duas por cima ou as duas por baixo. É possível, no entanto, que uma das fontes esteja em oposição de fases. Uma entra por cima e a outra entra por baixo. Ou então uma entra por baixo e a outra entra por cima. Se elas estiverem em oposição de fase, tudo que a gente falou fica o contrário. Você faz como assim, professor? Preste atenção. Se você tiver um número ímpar, ela passa a ser construtiva. E se você tiver um número par, ela passa a ser destrutiva. É exatamente o oposto. Por isso que é oposição de fase. É o contrário do outro. Quando ela entra em fase, N par quer dizer construtiva, N ímpar quer dizer destrutiva. Se elas estiverem em oposição de fase, um ao contrário da outra, N quando for par é destrutiva, N quando for ímpar é construtiva. É fácil de lembrar isso daí porque é o contrário, o oposto, tá certo? Professor, me mostra isso com um exemplo. Como é que pode cair na prova essa questão da defasagem? Super simples. Em um tanque de ondas, duas fontes F1 e F2, que são aqui, ó, oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase, produzindo ondas que superpõem o ponto P, como mostra na figura. A distância de F1 até P é 80 centímetros. Então, de F1 até P, 80 centímetros. E de F2 até P, 85 centímetros. Para qual dos valores do comprimento de ondas produzidas, F1 e F2, ocorre um mínimo, então preste atenção, um mínimo de intensidade, interferência destrutiva. Ora, peraí, se eles estão, como ele disse na questão, em fase, que foi a ideia, ó, a diferença sem diferença de fase, então se eles estão sem diferença de fase, quer dizer, os dois ou saem por cima ou os dois saem por baixo, eles estão em concordância de fase, né?
E eu quero que você me diga quando é que é destrutiva. Super fácil. É quando o seu n for igual a 1. O seu n sendo 1 é o mínimo da relação de destrutiva, é o número 1. Depois seria o 3, depois seria o 5 e assim segue. Mas o mínimo seria o 1. Aí você faz, professor, entendi. Então eu posso colocar 80 menos 85. Se você quiser colocar 85 menos 80, não vai fazer diferença porque está em módulo. O n vale 1 e lambda sobre 2, que é a fórmula. E aí nós vamos descobrir exatamente o que ele pediu, que foi o comprimento da onda, né? E para a gente poder fazer isso, olha que legal. 80 menos 85 vai dar módulo de menos 5, que é a mesma coisa de 5. E 5 vezes 2 vai dar 10. 10 centímetros é o comprimento de onda. Tá aí uma questão super fácil, né? Que você percebe que é possibilidade de cair em prova. Isso é chamado de defasagem, quando você tem o que nós chamamos de interferência em fase. Tá ok? Muito cuidado com isso. Professor, existe algo a mais que a gente precisa saber nessa parte da matéria chamada de interferência? Existe sim. Na realidade, o princípio de Young's, né, ele diz que cada frente de onda principal produz uma segunda frente de onda secundária, com as mesmas características. Aí você faz, como assim, professor? Se a gente aproveitar o princípio da fenda dupla de Thomas e Young, junto com esse princípio, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Preste atenção. Uma frente de onda se aproxima com seu comprimento, bate na fenda dupla, sofrendo o fenômeno da difração, e logo em seguida ocorre o fenômeno da interferência de onda. Vê se você consegue observar as partes que ficam mais claras e as partes que ficam escuras. Clara, escura, clara, escura. Perceberam? Mas essa parte central é a parte principal. Foi isso que Thomas e Young trabalhou com esse fenômeno da interferência de onda. Mas tudo dependendo do princípio de Huygens. Vamos ver o que foi que ele disse. Olha. O princípio de Huygens, ele mostra que ocorre primeiro o que a gente chama de difração da luz, para depois acontecer a interferência. E nessa interferência, você vai começar a ter a formação de franjas claras e a formação de franjas escuras. Professor, o que são as franjas claras? São os máximos. E o que são as franjas escuras? São os mínimos. Se você prestar bem atenção, um laser passa pela fenda e aí ele forma o máximo central, que é onde tem a luminosidade máxima. Depois o primeiro máximo, segundo máximo, terceiro máximo, aí tem o primeiro mínimo, o segundo mínimo. O mínimo é a parte escura, tá certo? E o máximo é a parte clara. Professor, explica melhor essa história de franjas claras e escuras. Na realidade, Thomas Young, ele descobriu uma fórmula bem simples. Quando você pega a distância mínima, né, entre dois máximos ou dois mínimos, aqui primeiro eu vou mostrar para vocês os máximos, né, que são sempre valores que é do zero, quando você está no máximo central, aí o primeiro, o segundo, o terceiro e assim segue, né? Mas você tem que essa distância, essa variação entre um e outro, ela é calculada pela a distância entre a fenda dupla e o obstáculo, que aqui ele está chamando de D. Em alguns livros eles colocam L, eu prefiro colocar L, mas como também está no nosso módulo como D, eu vou colocar aqui um D, tá certo? Lâmina, que é o comprimento da onda, que é exatamente o tamanho de uma onda para outra, que a gente vai chamar de comprimento de onda, é o lambda. E Dzinho é a distância entre as duas fendas que apresenta na coisa, chamada de fenda dupla. Entre a primeira e a segunda você tem o Dzinho, que é a distância. O detalhe é que Dzinho, distância e o delta y, eles têm que estar na mesma unidade. Metro, metro, centímetro, centímetro, milímetro, milímetro, tem que estar tudo na mesma unidade, ok? E muito cuidado com essa ideia. Esta fórmula tanto serve para o máximo, como serve para o mínimo. O mínimo é quando você está com aquelas partes escuras, entre duas partes escuras, tá certo? Entre duas partes escuras você chama de mínimo, entre duas partes claras você chama de máximo. Mas a fórmula é exatamente a mesma. Aí você faz, espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Essa é a questão que caiu na prova do domingo passado da FAMENE, a prova do vestibular 20.1, né? 2020.1, que foi a prova que aconteceu agora no meio do ano, no domingo passado. Diz assim, ó, uma fonte de luz monocromática passa através de duas fendas pequenas, separadas por uma distância de 0,020 centímetros.
Então essa é a distância entre as duas fendas, é aquele Dzinho. Observa-se uma figura de interferência em um anteparo colocado a 100 centímetros da frente. Então, da fenda até o anteparo, 100 centímetros. Observe que os dois estão em centímetros. Então, esse é o L. Esse é o Dzão, o L, que tanto faz. É a distância das fendas duplas até o anteparo. Se a distância observada entre as franjas escuras, você sacou que ele falou franjas escuras? Então, franjas escuras são as mínimas. Tá ok? Então as mínimas consecutivas foi de 0,27 centímetros. A menor distância entre duas fendas escuras, a parte escura vale 0,25 centímetros, então o seu delta mínimo 0,27 centímetros. Qual a cor da luz utilizada? Ora, para descobrir a cor da luz, a gente vai ter que descobrir o comprimento de onda. Através do valor do comprimento de onda, a gente sabe que cor de luz a gente tem. Na letra A, vermelho, na letra B, amarelo, na letra C, verde, na letra D, azul, na letra E, violeta. Para a gente responder essa questão, eu vou falar um pouquinho a respeito desse princípio de Young e a fenda dupla de Thomas Young. Então vamos lá, Young, que diz assim, ó, a onda ela vai passando, bate na fenda, chega até o obstáculo. Observe que do laser, que é a fonte principal, você teria o que nós chamamos de máximo. É o N0, é o valor máximo que você vai encontrar. Os mínimos seriam as partes escuras, os máximos as partes claras. Mínimos escuras, máximos claras. A mesma coisa que a gente tem em cima, a gente passa a ter embaixo, ok? E aí você já sabe que o máximo principal é a luminosidade máxima, o primeiro mínimo secundário, o primeiro mínimo máximo secundário, o segundo mínimo secundário e o segundo máximo secundário. O que você tem para cima, você tem para baixo com a mesma relação, ok? Mas a nossa questão, ela pede algo interessante. Veja, já passou pela primeira fenda, já houve a interferência, e aí ele diz para a gente no texto o seguinte, que entre as duas fendas, Dzinho vale 0,02 centímetros, 0,020 centímetros. Que a distância entre a fenda dupla e o anteparo, L, o Dzão, ele diz que correspondia a 100 centímetros. E o mais importante é saber que entre dois mínimos consecutivos, o mínimo de baixo, o mínimo de cima, você tem a distância de 0,27 centímetros. E o que ele pede é o comprimento da onda. Então, uma questão muito simples, muito fácil de ser trabalhada, desde que o aluno conheça a fórmula, né? A variação entre os mínimos ou os máximos, depende do que ele peça, é dado por L vezes lambda, dividido por Dzinho. Eu vou isolar o lambda, que é o que ele quer, e aí o Dzinho que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. O L que está multiplicando passa dividindo. E agora acabou a física, virou continha de bodega. Observe que os mínimos entre as franjas escuras é 0,27, a distância entre as duas fendas 0,02. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar, e 100 é a mesma coisa que 10 elevado à segunda, tá ok? Ó, 27 vezes 2 dá 54, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 casas após a vírgula. Vou transformar o cima em forma de notação científica, 5,4 vezes 10 a menos 3, ele anda 1, 2, 3, 3 casas negativas, e está com a potência positiva, sobe com ela negativa. E aí automaticamente menos 3 com menos 2 dá menos 5, e você vai encontrar que o comprimento de onda que vale 5,4 vezes 10 a menos 5, ele está representado, com a cor verde, né? Deixa eu só conferir para ver se é a cor verde mesmo, para depois não cometer erros. Passei. Então, 5,4 vezes 10 a menos 5 centímetros, exatamente a cor verde, letra C, que é o que vai nos interessar, para responder a questão. Então, uma questão relativamente simples. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima, galera. Vamos ver se a gente continua nesse ritmo de estudo com garra e determinação. Valeu!